Então, agradecemos, né, a participação do professor Gava, né, que nos trouxe grandes contribuições com relação à neurodiversidade. Eu acredito que vocês tenham gostado bastante dessa palestra. São questões pertinentes, fundamentais para a formação desse pedagogo, principalmente vocês que atuarão nos diferentes segmentos da área da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais, bem como na área da gestão escolar. Então, a neurodiversidade nos traz reflexões de como esse pedagogo atua. Então, agradecemos imensamente, né, esse momento, né, que nos foi proporcionado, e agradeço também vocês que nos enviaram perguntas, né, com relação às dúvidas, né, no que diz respeito à neurodiversidade. Então, dando continuidade, então, ao nosso ciclo de palestras, alguns lembretes aqui importantes, né, a serem relembrados. A lista de presença, que é importante vocês assinarem, pois somente a lista de presença é que garantirá as horas de atividades complementares. Vocês receberão uma declaração de participação. Essa declaração tem dois objetivos. Um para vocês colocarem na questão do currículo, como vocês participaram, e outra caso vocês precisem justificar a ausência no trabalho, né, para quem atua aos sábados pela manhã. E, na sequência agora, vamos ter as dúvidas sobre as disciplinas de estágio supervisionados. Então, vamos lá. A organização das disciplinas de estágio supervisionados. Vocês receberam, no início, quando vocês chegaram no polo, um quadro exatamente como esse aqui, que ele fala da organização das disciplinas de estágio do curso de pedagogia. Vocês observem que nesse quadro são elencados os quatro formatos, né, as 4 disciplinas de estágio que diz respeito ao curso de pedagogia. Desses 4 formatos, né, dessas 4 disciplinas, melhor dizendo, né, a primeira é o estágio supervisionado conhecendo o cenário da prática. A segunda é o estágio supervisionado na educação infantil. A terceira, estágio supervisionado no ensino fundamental anos iniciais. E finalizamos com o estágio supervisionado em gestão escolar. Cabe lembrar que essas disciplinas, na matriz curricular, ela acontece anualmente, porém, dependerá da matrícula de vocês a entrada que vocês terão. Então, por exemplo, o aluno que entrará na terceira entrada, pode ser que no momento ele tenha 2 estágios a serem cursados. Então, depende muito da sua entrada. O primeiro estágio é o estágio supervisionado conhecendo o cenário da prática. Então, o que você precisa saber? É importante ter clareza que essa disciplina ela tem 50 horas. Dessas 50 horas, você vai cursar em campo 28 horas. Ou seja, você terá 7 encontros de 4 horas. Desses 7 encontros, vocês vão ver que no decorrer da disciplina, a professora tutora, ela vai orientando vocês como essa disciplina vai acontecendo. Então, vejam lá, 28 horas em campo, 22 de orientação supervisionada. Então, essas orientações supervisionadas é que você vai ter via online com a professora tutora, que são os encontros virtuais, esclarecendo todas as questões pedagógicas, todas as atividades que vocês farão em campo, bem como a elaboração dos relatórios, compilando todos os dados das entrevistas. Então, é muito importante que vocês tenham esse entendimento aqui. Vejam, então, como eu falei para vocês, 50 horas no total, 28 no campo e 22 de orientação supervisionada. Onde que você pode fazer esse estágio? Você pode fazer em escolas de educação básica, educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, séries finais, médio, EJA. Posso fazer onde? Escola pública e escola privada. O que é importante vocês entenderem aí? Que esse estágio vocês podem fazer nos 3 períodos, manhã, tarde ou noite. Poxa, mas eu posso fazer à noite, professora, pedagogia? Claro que pode fazer estágio. Por quê? A própria nomenclatura já diz, conhecendo o cenário da prática. Então, você vai conhecer esse cenário. É o primeiro momento que você vai entrar numa escola como estagiário de pedagogia. Então, você abandona aquele papel de estudante do ensino fundamental, do ensino médio, e você vai começar a assumir a tua identidade de futuro professor, futuro pedagogo. Então, conhecer esse cenário. Por isso que ele pode ser cursado manhã, tarde ou noite, né? Com base nessas questões aqui. O que você vai cursar? O que você vai fazer nessa disciplina? No primeiro momento, eu vou mapear. Então, como é que eu faço esse mapeamento? Então, vocês vão ver que no AVA, vocês têm disponibilidade, um template disponível
de como esse mapeamento é feito. Então, o que vocês vão ter que coletar de dados, quais são as informações da escola. Então, vocês terão subsídios atrelados às orientações com a professora tutora e junto à escola, o profissional que vai atender vocês, ou seja, a pedagoga, a diretora, enfim, o profissional que estará com vocês no decorrer da disciplina. Posteriormente, vocês farão uma observação participativa, então, lembrando que nesse estágio você não entra em sala de aula. Essa observação participativa, o que é? É vocês conhecerem fora de sala de aula. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou fazendo à noite, está tendo uma aula de educação física. Então vocês vão estar acompanhando como que é aquele cenário, aquele momento. Vai ter uma outra, à noite teve, por exemplo, uma simulação de incêndio. Como é que acontece isso? Então vocês vão acompanhar aquele cenário. Todas essas observações, vocês serão orientadas pela professora tutora também. E, além disso, vocês farão entrevistas também. Então, é importante vocês entenderem toda essa estrutura, ressaltando que pode ser em escolas privadas ou escolas públicas. Dando continuidade, posteriormente você fará o estágio supervisionado na educação infantil. Então, educação infantil especificamente já diz, né? Escolas de educação infantil. Então, este estágio só pode ser manhã ou tarde, porque à noite criança não tem escola, né? Criança não vai à noite para a escola para ter a sua formação, né? Esse estágio, ele contempla 100 horas. Dessas 100 horas, você vai cursar 52 horas no campo, ou seja, 3 encontros de 4 horas, e você terá 48 horas de orientações supervisionadas. Lembrando que são semelhantes ao que eu falei da primeira disciplina. Orientações, encontros virtuais com o professor tutor, para que vocês possam estar acompanhando, recebendo orientações, esclarecendo dúvidas com relação ao estágio como um todo. Ressaltando, escolas de educação básica, educação infantil, pública ou privada. Qual que é o diferencial aqui? Aqui, além da observação que vocês farão um mapeamento da sala de aula, vocês terão momentos de observações participativas. O que seria essa observação participativa? Diferente de cenário que vocês só observam fora de sala, educação infantil, vocês estão dentro da sala de aula. Vocês acompanham esse professor o tempo todo, orientando nas atividades, enfim. E o que eu ressalto aqui? Leitura do manual de estágio. Lá vocês têm toda uma orientação, além do que o professor tutor também auxiliará vocês. Importante destacar aqui que para esse estágio vocês terão o momento da regência. Então, elaboração de um plano de aula e daí desse plano de aula depois o momento de a realização da regência. Vamos para o terceiro estágio, estágio supervisionado no ensino fundamental, anos iniciais. Então, esse estágio ele tem uma carga horária maior, né? E é até importante ressaltar para vocês que o curso de pedagogia nas diretrizes curriculares do MEC é orientado que é importante que o aluno tenha uma carga maior na área da docência. Então, por isso que vocês têm uma carga horária ampla no ensino fundamental, anos iniciais e na educação infantil. Nesse estágio, vocês terão 19 encontros de 4 horas, sendo 4 horas semanais também, fechando 76 horas no campo e 74 horas de orientações supervisionadas, que segue o mesmo formato das disciplinas anteriores, né? Encontros virtuais, fale com o professor tutor para esclarecer todas as dúvidas, elaboração de portfólio, relatórios, enfim, toda a estrutura da disciplina que vocês têm dentro do manual do estágio e dentro das atividades que são postadas no AFA. E vamos para o último estágio, que é o estágio supervisionado em gestão escolar, que é o estágio onde vocês vão trabalhar diretamente com o pedagogo, com o gestor escolar. Esse estágio ele tem 100 horas, vocês cursarão 52 horas em campo e 48 horas de orientações supervisionadas online. Vocês poderão cursar em escolas de educação básica, né? Aqui, semelhante ao de cenário da prática, vocês podem fazer manhã, tarde ou noite, porque vocês vão acompanhar o pedagogo, porém com um diferencial. No quarto, nesse último estágio, você já tem uma formação bastante consistente, bastante sólida com relação ao estágio, com relação à formação, com relação à formação do pedagogo. Já tem disciplinas de fundamento, disciplinas metodológicas, até para ter um entendimento da disciplina propriamente dita. Então, essa disciplina vocês têm base já para ter um entendimento de como funciona a escola, de como funciona a sala de aula, porque já tem toda uma experiência das disciplinas anteriores que foram passadas. Vejam, o que muda aqui?
Observação, então aqui vocês vão mapear o projeto político-pedagógico, vocês vão acompanhar reuniões se autorizadas, vocês vão participar de conselhos de classe se autorizados e nessa disciplina aqui vocês vão construir um plano de ação, então, de caráter sugestivo desse pedagogo. Então, todo esse mapeamento aqui, essa retomada, né, para vocês entenderem como funcionará as disciplinas, que é importante que toda essa base teórica que vocês terão no curso como um todo, elas serão colocadas em prática, né? Então, em que escola eu posso fazer, retomando aqui, né? Eu posso, qualquer escola da rede pública ou da rede privada, desde que conveniada com a Universidade Positivo. Em qual local eu posso fazer o estágio, então? Escolas conveniadas. E como que nós realizamos isso? Então, vocês têm lá um link de escolas, né? Para que possam efetivar o convênio com a UP. O que é importante aqui? O que seria esse link? Então, esse link está disponível para vocês. Vocês vão buscar essa escola para fazer o convênio, de repente uma escola próxima do trabalho, próxima de casa. E aí, qual que é o papel de vocês? Então, vocês chegam na escola, então tem a carta de apresentação, vocês podem se apresentar na escola, se porventura essa escola não for conveniada. Vocês vão ver que tem disponível para vocês também lá benefícios de ter um estagiário. Então, vocês têm esses argumentos que vocês possam levar para a escola. Por que é importante ter um estagiário de pedagogia na instituição? Então, vocês podem usar esses argumentos que são verdadeiros no sentido de a escola entender por que é importante esse papel, o que vocês vão contribuir. Então, se porventura essa escola que vocês busquem não for conveniado, vocês têm esse acesso a esse link, vocês disponibilizam para a escola esse link e partindo desse link a escola vai efetivando o convênio junto à Universidade Positivo. Mas é importante que vocês também levem essa carta de apresentação. Outro ponto importante para a gente falar com relação às escolas conveniadas. A divulgação de listas de escolas conveniadas, ela sempre é atualizada, né? E ela é disponível para vocês no ambiente virtual da aprendizagem. Então, é importante que vocês acessem ela como um todo. E o que pode acontecer? De repente, vocês escolhem uma determinada escola, vocês entram em contato com a escola e pode ser que essa escola não tenha vagas, né? Então, não significa que aquele link de escolas atualizadas, conveniadas, que vocês têm disponível no AVA, vai ter sempre vagas disponibilizadas. Por que a gente ressalta isso? Porque no Brasil como um todo, nós temos várias instituições, universidades públicas, privadas, centros universitários, diferentes IES, e que têm um curso de pedagogia. Então, essas vagas, às vezes, são absorvidas por outras instituições. Então, o papel fundamental de vocês é fazer o contato, se apresentar e buscar a vaga, se é uma vaga disponível. O que é importante destacar? Se porventura essa vaga for negada, vocês agradecerem e vocês irem em busca de outras escolas. Divulgação de vagas conforme disponibilidade. Se a Universidade Positivo recebe dessas escolas conveniadas vagas, nós vamos disponibilizar. Mas pode ser que em algum momento nós não tenhamos as vagas disponíveis, porque eu ressalto o que eu falei anteriormente, às vezes essas vagas já foram absorvidas por outras instituições. Então, é importante esse olhar aqui. Havendo vagas disponíveis, vocês terão um link. Se porventura esse link não for disponibilizado, é porque nesse momento nós não temos as vagas. Outro ponto importante passar para vocês. A universidade está em constante contato com as prefeituras e com a rede privada, visando ampliar o portfólio de escolas conveniadas. No que diz respeito às prefeituras municipais, isso depende de instituição, isso depende de município para município. Então, tem toda uma questão burocrática, tem municípios que têm um rol extenso de documentos a serem exigidos, de acordo com a gestão daquela prefeitura, tem outras que têm outras exigências, tem prefeituras que nos liberam em 1 mês, tem prefeituras que levam 2 meses e tem prefeituras que levam até 90 dias para essa autorização. Mas ressaltamos para vocês que a universidade está em constante contato para essa liberação, né, para esse convênio, para que vocês tenham um rol, né, de escolas a serem buscadas, né, para a realização do estágio. Outro ponto importante aqui é o papel de vocês. Vocês têm que nos ajudar aqui.
Então, assim como a Universidade Positivo busca essas vagas de estágio, vocês também podem nos ajudar. Então, se vocês observarem lá, no item anterior que eu falei para vocês, do que nós temos lá no AVA, das escolas disponibilizadas, principalmente as privadas, na sua grande maioria foram os nossos alunos do curso de pedagogia que firmaram os convênios com as escolas e que depois outros alunos puderam se apropriar dessa escola. Por exemplo, eu trabalho numa escola X. Poxa, será que essa escola que eu trabalho, de repente, ela não quer ser conveniada com a universidade e futuramente depois outros alunos podem fazer o estágio? O que é importante? Futuramente vocês serão professores, serão pedagogos e receberão também estagiários. Então, esses argumentos são importantes para vocês terem também com relação à questão do convênio. E para quem já possui vaga na escola, como que eu devo proceder? Então, qual que é o próximo passo para que eu possa dar continuidade com a minha vaga de estágio? Aí eu venho com a questão do termo de compromisso. O que é o termo de compromisso? Como que eu devo preencher? Então, o termo de compromisso é um documento obrigatório exigido pelo MEC. Nenhum aluno pode iniciar o seu estágio, nenhum aluno pode ir a campo de estágio sem ter feito o termo de compromisso. O termo de compromisso ele é o seguro, tanto que quando vocês finalizarem o termo de compromisso, vocês vão ver lá que gera o número de uma apólice. Então, a partir do momento que o aluno sai do espaço dele, ele está numa escola, vamos imaginar, você vai fazer o teu estágio numa quinta-feira pela manhã na escola X, durante 7 semanas consecutivas. Então, nas quintas-feiras pela manhã, durante 7 semanas consecutivas, você está amparado legalmente, você está segurado pelo seu termo de compromisso. Então, termo de compromisso, ele é obrigatório. Como eu devo preencher o termo de compromisso? Eu vou lhe mostrar como que você faz para preencher o termo de compromisso. Então, o termo de compromisso, você vai logar no site da Universidade Positivo. Dentro da intranet, você acessa o ambiente virtual de aprendizagem. Na página seguinte, você vai procurar a disciplina de estágio na qual você está matriculada, como, por exemplo, aqui, estágio supervisionado. Na sequência, você clica em documentos aqui no menu principal. E em seguida, você vai identificar todos os documentos necessários para a realização do estágio, dentre eles o termo de compromisso. E aí, em seguida, você vai fazer o download desse termo de compromisso e salvar no seu computador, tá ok? Eu já tenho aqui um termo de compromisso disponível para que vocês possam verificar o formato de preenchimento. Então, aqui está o termo de compromisso. Não é necessário preencher esse campo aqui inicial. Parte concedente é o local do estágio, é o nome da escola, da empresa onde você vai fazer o estágio, CNPJ, endereço, o representante legal, que é o responsável pela empresa que você vai fazer estágio, o telefone, incluindo o DDD, e inserir o e-mail desse representante legal. Tá? O e-mail deve ser completo, corretinho, porque é por meio desse endereço de e-mail que ele irá receber o termo de compromisso para assinar. Em seguida, o seu nome completo, o seu CPF, o número da sua matrícula, que é o mesmo utilizado para alugar dentro do ambiente virtual de aprendizagem, seu endereço completo, a data de nascimento, o nome do seu curso, a série, o ano em que você está matriculado e o turno pode ser noturno, já que vocês fazem um curso na modalidade à distância. O responsável legal, caso você seja menor de idade, é necessário informar o nome do mesmo aqui, o número do seu telefone, incluindo o DDD, e o seu endereço de e-mail. Lembrando que você irá receber no seu e-mail o termo de compromisso para realizar a assinatura digital. Em seguida, você irá preencher os dados do plano de atividades, tá? O que tem de informações no plano de atividades? A área, o setor que você vai realizar o estágio dentro da empresa, então, por exemplo, dentro de uma escola, será a área de educação, o setor, a lotação do estágio, o nome do local do estágio, o nome do supervisor de campo, que é a pessoa que irá supervisionar suas atividades durante a execução do estágio, também o nome completo, e a formação. Lembrando sempre que a formação do supervisor de estágio deve ser na mesma área que você está fazendo o seu curso de graduação. Se você está fazendo um curso de pedagogia, precisa ser necessariamente um pedagogo ou um profissional
e fez um curso de licenciatura. Se você está fazendo curso de educação física, por exemplo, é necessário que o seu supervisor seja um preparador físico, um profissional da área de educação física. Tá? É bem importante isso, não é permitido que, por exemplo, um pedagogo seja o supervisor de um profissional que está fazendo estágio na área de educação física, se formando como um professor de educação física, tá ok? O cargo desse supervisor, se ele é o professor, se ele é o gestor, se ele é o coordenador da área, se ele é o supervisor da área. A data de início do estágio, que deve ser sempre posterior à data de assinatura do contrato. Então, se você iniciará o estágio no dia 10 de maio, você deve enviar esse termo para assinatura 10 dias antes. Então, a data de início tem que ser sempre posterior à assinatura, tá ok? A data de término você deve consultar no cronograma, no calendário da disciplina de estágio. Quando que o estágio irá terminar, você vai inserir a data aqui. O horário, você deve inserir no horário. Se você vai fazer no turno da manhã, tarde ou noite, tá? Assim como informar se você vai fazer estágio segunda, terça, quarta, quinta, ou sexta ou sábado. Tá? É bem importante o dia da semana, o horário que você vai e o horário que você irá realizar. Então, se é da manhã, das 8 às 12 horas, se é à tarde, das 13 até o término do estágio, então é importante identificar aqui. A carga horária diária máxima é de 4 horas, a carga horária semanal também será de 4 horas, porque você fará sempre estágio uma vez por semana, e a descrição das atividades, o professor tutor poderá lhe orientar conforme cada um dos estágios, mas você também pode consultar dentro do manual do aluno, ok? Lembrando, aqui ao final, o dia que você enviar o termo de compromisso, você deve colocar a mesma data aqui. Então, por exemplo, estou enviando no dia 1º de maio. Você vai colocar dia 1º de maio de 2018. Tá? A parte concedente, o nome da escola, o nome da empresa que você está buscando fazer esse estágio e as demais informações não precisam ser preenchidas e o termo não deve ser assinado, tá ok? Em seguida, você vai imprimir esse arquivo como PDF. Então, aqui, imprimir PDF, e você vai salvar na sua máquina, tá ok? Uma vez que ele esteja salvo na máquina, colocando aqui termo de compromisso, coloca o seu nome, então, coloquei aqui Manuela, underline, o meu número de matrícula e salvei no computador, ok? O documento está salvo e por hora está encerrada. No próximo orientação, a gente informa como você faz o envio deste documento para assinatura, tá ok? Agora que você já assistiu o teu tutorial como preencher o termo de compromisso, você precisa saber como enviar esse termo de compromisso. Então, o que é importante destacar aqui, antes de vocês assistirem esse tutorial? Assinatura aceite digital. Nós temos assinatura digital por várias questões. Primeiro, com relação à questão de papéis, né? Então, isso aqui acaba com a demanda de papéis, né? Porque vocês teriam que enviar para a universidade. Em contrapartida, nós temos aí o meio ambiente que nos agradece com relação a esse número de papéis. E vocês têm todo um contexto digital. Então, é importante que vocês assistam o próximo tutorial para que vocês entendam como enviar esse termo de compromisso. Então, vamos lá para o próximo tutorial. Para que você possa fazer o envio do termo de compromisso para assinatura, você vai acessar o seu ambiente virtual, clicar aqui na intranet em Aluno Online. Dentro do Aluno Online, você vai procurar a área de solicitação de serviços. Então, aqui, você vai buscar a página de Secretaria Virtual, Solicitação de Serviços. Em seguida, você pode procurar na lista que se apresenta aqui embaixo, ou você pode procurar aqui em Serviços mesmo. Então, você vai digitar lá, termo de compromisso. É o documento que você precisa enviar. Clica, né, digita termo de compromisso, dá um Enter,
E aí aparece aqui listado o termo de compromisso, estágio obrigatório e não obrigatório, porque é esse mesmo caminho que você utiliza para fazer o termo de compromisso do seu estágio curricular obrigatório, não remunerado, mas caso você tenha encontrado alguma vaga de estágio remunerada, você também irá fazer o termo de compromisso aqui. Então, é válido esse serviço para os dois estágios. Você clica sobre o serviço, verifique que as orientações que aparecem aqui no campo de anexo, lembra que o arquivo deve estar em PDF, sem as assinaturas, tá? Porque a assinatura irá ocorrer de forma digital. Então, você vai escolher. Lembra que a gente salvou em PDF, então estou selecionando aqui o meu termo de compromisso com o meu nome e número de matrícula. Inserir. Arquivo recebido com sucesso. Clique em OK. Em seguida, confirmar. E ele vai aparecer aqui na parte inferior, cesta de serviços solicitados, o termo de compromisso de estágio obrigatório e não obrigatório. Você vai vir até o final da página e clicar em concluir solicitação. Então, uma vez que está concluída a solicitação de serviço realizada com sucesso. Veja que aparece aqui no alto da página essa notificação. E você vai identificar aqui embaixo na lista de serviços solicitados que o termo foi enviado e que o prazo de entrega é dia 23/5, por exemplo, sempre 10 dias após a data da solicitação. Então, você pode fazer, como eu comentei aqui embaixo, uma nova solicitação, caso você, nesse período, venha fazer um estágio remunerado, você pode fazer uma nova solicitação, ok? E você sempre pode consultar em Secretaria Virtual, consulta de serviços solicitados. Durante todo o período, né, você terá aqui todas as solicitações feitas. E aí você vai em detalhes para verificar. Caso a situação ele já esteja concluído, vai aparecer aqui e você vai ver em detalhes. Caso o seu termo de compromisso, por exemplo, tenha sido deferido porque tem alguma informação incorreta, algum dado incorreto, você também vai verificar a situação aqui. E para ler o retorno, você vai verificar em detalhes. Então, por exemplo, se a sua solicitação foi indeferida porque a data do contrato de estágio que você informou para iniciar o estágio, ela é anterior à data do envio deste termo. Então, você vai ser notificado nesse campo aqui, né, que o contrato está com a data errada, né, o termo está com a data errada e foi devolvido, você precisa fazer um novo envio, tá ok? Espero que vocês tenham compreendido o processo de envio, que sempre será por secretaria virtual, solicitação de serviços. Então, vamos lá. Relembrando aqui. Primeiramente, você elaborou o termo de compromisso. Depois, na sequência, você enviou esse termo de compromisso. E agora vamos para o terceiro passo. Então, assistindo esse tutorial de como vocês vão fazer o aceite digital. O que é esse aceite digital? É a assinatura. Então, a tua assinatura e a assinatura do representante da escola que aceitou você como estagiário. Então, vamos lá? Assistir agora, então, a assinatura digital. Então, eu vou apresentar para vocês como que vocês farão a assinatura do termo de compromisso. Vocês irão receber na caixa de e-mail de vocês de documentos disponíveis para aceite digital deste remetente, notificação@documentoeletrônico.com.br. Aí vocês podem verificar que no corpo do e-mail tem a seguinte mensagem: clique aqui para acessar, né? Clique aqui para acessar o portal Qualisign. Vocês irão clicar aqui e ele irá abrir a página de assinatura digital. Tá ok? Aqui eu já salvei na memória o usuário e senha, mas o usuário e senha você irá receber no e-mail anterior a esse. E ele vai pedir, vai orientar você no corpo do e-mail que você deve fazer a alteração da senha. Uma vez alterada, todas as vezes que você precisar assinar um documento eletrônico aqui da universidade referente aos estágios, você vai usar o mesmo login e a mesma senha, tá ok? Então, aqui já está o meu usuário, a minha senha. Você vai clicar em Não Sou um Robô. Aqui, às vezes, ele autentica automaticamente. Em alguns casos, ele abre uma imagem para você selecionar a figura adequada para autenticar o acesso. Na sequência, você clica em Acessar. Ao clicar em Acessar, você vai abrir a página para assinatura. Tá? Vou centralizar aqui a informação para vocês. Então, veja que aqui tem o termo de compromisso de estágio obrigatório. Na parte superior tem o código de acesso. Esse código de acesso é o que constará lá no último documento, com todas as partes assinadas,
e que todas as pessoas que assinaram ou que estejam de posse desse termo de compromisso podem validar a autenticidade dele, ok? Então, vejam que esse termo de compromisso constam todas as partes, ou seja, o aluno, a empresa conveniada, a instituição de ensino e testemunhas, o nome de quem assina e a ordem com que assina. Então, todos podem assinar ao mesmo tempo. Veja que aqui tem vários pontinhos pretos, ou seja, a Universidade Positiva é a única que faz a assinatura digital e todos os demais fazem um aceite ao contrato. O aceite, tanto aceite quanto assinatura, à medida que ele é realizado, ele muda esse ícone aqui para um verdinho, para um cliquezinho verde, ok? Vocês irão ver já na sequência. Então, como aluno, vou fazer assinatura. Assinatura é dar um aceite, clique em dar aceite. Ele vai trazer as informações, né, de autorização para esse aceite. Verifique que aqui embaixo ele traz já o número do CPF do seu usuário e a senha. E eu aceito? Sim, você vai assinar com eu aceito, que você está dando ok no seu termo de compromisso, ok? Ele traz a página das assinaturas coletadas. Então, somente uma pessoa que assinou, que nesse caso fez o papel do aluno, à medida que todos forem assinando, eles vão sendo listados aqui. Eu posso voltar para a tela de assinaturas e vocês vão conferir aqui embaixo que efetivamente o aceite foi realizado. Então, o aluno aceitou. E aí, todo o processo de assinatura vocês podem acompanhar. Você pode voltar lá naquele mesmo e-mail que você recebeu, clicar aqui, você vai logar e amanhã, por exemplo, você pode acessar e verificar que a universidade já assinou, que a testemunha já assinou, e aí você vai acompanhando. Quando todos tiverem realizado o aceite e assinatura, você vai verificar que esse botão de documento para impressão, ele estará ativo, vai ficar azulzinho igual esse daqui. E esse documento para impressão, você consegue fazer o download do documento. Esse download você gera em PDF, pode imprimir e levar para a empresa onde você vai fazer o estágio. Às vezes eles solicitam uma via impressa, você pode fazer essa gentileza, é de bom grado entregar para a empresa uma versão dela assinada por todas as partes. Caso tenha dúvida, tanto a empresa conveniada quanto a instituição de ensino, que é o nosso caso, ou vocês, em relação ao conteúdo do termo de compromisso, vocês podem clicar em documento original, e no documento original ele vai fazer o download do documento que vocês enviaram lá pelo aluno online com todos os dados preenchidos, tá ok? Então, esse é o processo de assinatura. É super simples e fácil de ser realizado. E lembrando, vocês podem sempre retornar o e-mail, clicar aqui e abrir essa página para consultar quem assinou e quem ainda não assinou. Por exemplo, todos assinaram, mas somente a empresa conveniada não assinou. Vocês vão ver que a bolinha preta está aqui. Vocês podem entrar em contato com a empresa conveniada e explicar que está pendente a assinatura, cobrar deles a assinatura. Tá ok? Espero ter auxiliado vocês nesse processo de assinatura digital. Lembrando que o termo de convênio que a universidade assina com a empresa também ocorre nesses mesmos moldes. A única diferença é que você não assina, mas a empresa e a universidade assinam. Mas é a mesma ferramenta, o mesmo procedimento e eles também precisam dar o aceite, tá ok? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem, né? Estou pegando um termo de compromisso de estágio assinado por todas as partes. Então, veja, tem que o aluno já fez a assinatura, a empresa conveniada já fez a assinatura, está ok, a instituição de ensino, que é a UP, também já está assinada, e as testemunhas também já assinaram. Então, todas as partes fizeram a assinatura, e eu quero ver esse contrato assinado por todas as partes. Vocês vão clicar em documento para a impressão, ok? Ele vai abrir para que a gente possa fazer o download do documento. Então, vejam aqui que ele fez o download de um PDF. Estou abrindo aqui. Então, tem todo o contrato que vocês conhecem, as especificações sobre o estágio. Vejam que aqui todas as assinaturas estão em branco, mas na parte inferior existe um documento assinado eletronicamente, verificação. E na última página, ele vai gerar todo o protocolo de assinaturas digitais. Então, aqui tem todos os dados que foram preenchidos e assinados, os aceites aqui. E aí, na sequência, tem um código de barra, um QR Code, que confirma a autenticidade desse documento.
Eu vou dar um zoom aqui na tela para que vocês possam verificar a informação que é mais pertinente. A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura desse documento podem ser verificadas através do endereço documento eletrônico validação de documentos, utilizando o código de acesso abaixo. Então, tanto pelo código de barras, quanto pelo QR Code, ou digitando este código aqui, todas as pessoas que desejam conferir esse contrato conseguem, por meio desse código, acessar esse termo de convênio, né, esse termo de compromisso. Então, tanto o termo de convênio quanto o termo de compromisso, ele vai gerar essa página no final, que é o protocolo de assinatura digital. Não se assustem que aqui embaixo, nessa parte inferior, aparecem os dados das pessoas que compõem o contrato, né? Mas ele está em branco. E aí o termo de estágio que vocês têm o acesso, tá ok? Então, uma vez que vocês fizeram o download, pode fazer a impressão desse documento e entregar na escola, na empresa onde você tem o seu convênio de estágio, tá ok? E começar o estágio. Então, pessoal, dando continuidade aí, com base então no que eu acabei de abordar com vocês com relação aos tutoriais, né, no que diz respeito ao termo de compromisso, observe aí nesse documento que vocês têm em mãos, que tem toda a descrição por escrito dos procedimentos que vocês deverão seguir para fazer o termo de convênio ou o termo de compromisso. E aí, dando continuidade agora, vamos falar sobre o sistema de avaliação. Então, como é esse sistema de avaliação da disciplina do estágio? Então, vocês têm um quadro aí também que fala do sistema de avaliação, que é importante vocês entenderem, né? Nesse quadro nós temos as 4 disciplinas e dentro dessas disciplinas é importante destacar que todas elas contemplam um rol de 5 avaliações, da N1 a N5. Cada uma com peso, algumas com pesos diferenciados, e é o que vocês vão observar depois, junto ao professor tutor, junto ao que é disponibilizado no AVA, o que contempla cada atividade, o que contempla a N1, a N2, a N3, N4 e assim sucessivamente. Ponto importante destacar para vocês, tem toda a atividade descrita aqui do que vocês vão fazer, então em uma delas tem o mapeamento da escola, a outra tem o mapeamento da sala de aula, na outra você tem entrevista, na outra você tem o plano de aula, enfim, cada disciplina de estágio com a sua especificidade. E o ponto importante então, daí dentro desse contexto, você tem que ter a média mínima de 6, então você tem que tirar no mínimo 6 para que você seja aprovado, mas dentre esses 6, você precisa enviar a ficha de frequência. O que é essa ficha de frequência? Dependendo da modalidade do estágio, ela é assinada pelo gestor escolar ou pelo pedagogo, ou ela é assinada pelo professor. Então, por exemplo, cenário da prática, quem assina é o gestor escolar ou pedagogo. Ensino fundamental e anos ensino fundamental e educação infantil, o professor. Estágio de gestão escolar, o pedagogo ou o gestor escolar. Partindo então desse contexto, o que é importante destacar? A disciplina de estágio vocês têm que ter uma nota mínima, uma média mínima 6, como eu já falei anteriormente. Mas se vocês não enviarem, se vocês não postarem a ficha de estágio, vocês não serão aprovados na disciplina. Então aqui, ó, a ficha de frequência, ela é um critério de aprovação. Então, é importante vocês observarem que no preenchimento dessa ficha, ela tem que ter todas as assinaturas tuas, assinatura do responsável, quer o professor, quer o gestor. Ela tem que ter a carga horária correta. Por exemplo, se a tua ficha de frequência é o estágio supervisionado, conhecendo o cenário da prática, você tem que ter uma ficha que contemple ali 7 encontros de 4 horas, ou seja, você tem que ter 28 horas de estágio em campo. Se você tem, por exemplo, educação infantil você tem que ter lá preenchido 3 encontros de 4 horas, que fechará 52 horas. Então, esse é um ponto importante para que vocês se atentem a essa informação. Você só será aprovado na disciplina de estágio, tendo a média mínima 6 e entregando a sua ficha de frequência com todos os critérios que são no template, são presentes e que vocês podem acompanhar agora no próximo tutorial. Então, como enviar essa ficha de frequência. Vamos lá, então? Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem para fazer o envio da ficha de frequência de estágio. Então, vocês acessam a página da UP com seu login e senha. Em seguida, vocês vão acessar Aluno Online. Dentro de Aluno Online, vocês acessarão a Secretaria Virtual Solicitação de Serviço.
Aqui estão todos os serviços disponíveis, como a gente já informou, e você vai procurar então a ficha de frequência entre os serviços que estão disponíveis para você. Então, ficha de frequência, dá um Enter aqui, já apareceu o serviço disponível, clica sobre o nome do serviço. Lembrando que a ficha de frequência é um documento obrigatório para aprovação na disciplina. E ele deve estar com todos os campos preenchidos, que o professor, tutor, orientador informará vocês no decorrer de todo o estágio, né? Essa necessidade de ir a campo, levar a ficha de frequência, coletar todos os dados diários ali dos estágios e, ao final, fazer o envio. Deve estar em PDF. Tem uma observação aqui importante também, é que a ficha deve estar assinada por você e pela parte concedente, ou seja, pelo responsável no local de estágio, pelo responsável pelo local do estágio, carimbada e com a carga horária compatível com a carga horária exigida para o seu estágio, tá ok? Caso você tenha solicitado no início do estágio, a autorização para fazer o estágio supervisionado no seu próprio ambiente de trabalho, é necessário anexar também outros 2 documentos, que é a cópia da carteira de trabalho e a declaração autenticada de concurso público. Tá? Então, você vai escolher aqui, vai selecionar e vai enviar a sua declaração, clica em OK, confirmar, em seguida aparece aqui na cesta de serviços solicitados a ficha de frequência e você vai concluir a solicitação em seguida. Uma vez que ela foi concluída, aparece aqui em cima a solicitação de serviço realizado com sucesso, como vocês podem ver. E aqui vocês encontram também o prazo de devolutiva, tá? Então, sempre tem o prazo de deferimento ou indeferimento. Para que vocês possam consultar esse serviço, o retorno dele, que o coordenador do curso vai apontar para você se está indeferido ou não, vocês podem sempre consultar a secretaria, consulta de serviços solicitados, e aqui identificar o serviço e clicar em detalhes. À medida que o serviço for deferido, está ok. Se for indeferido, tem aqui em andamento da solicitação, vai vir a informação do porquê que foi indeferido. Por exemplo, você esqueceu do carimbo do local de estágio. Sua frequência vai ser indeferida, você deverá voltar até o local do seu estágio e pedir para o responsável carimbar o documento e você fará de novo o envio, tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido o processo de envio de ficha de frequência de estágio. Então, finalizando toda essa retomada que eu fiz com relação aos estágios, né? Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Lembrando que no dia a dia, né, vocês têm o canal Falem com o Professor Tutor, que poderá estar orientando vocês questões pertinentes ao estágio como um todo. Então, meu muito obrigada a todos.